Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos, a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos aqui hoje discorrer, pela graça de Deus, Deus nos ajudando, porque nós não somos nada, né? Sem sua ajuda, nós vamos discorrer aqui sobre o capítulo 23 do Evangelho de São Mateus. Aquela coisa toda de fariseus e que está em alta aí no momento, né? Por conta de uma determinada música aí. Mas, antes de tudo, porque esse vídeo não é uma crítica a ninguém, então eu gostaria de, antes de tudo, ler duas escrituras. Nós vamos acompanhar aqui a leitura. Eu estou com a tela do meu computador aberto, né, para acompanhar a leitura do capítulo 23 de Mateus, mas nós vamos aqui, eu quero ler dois versículos apenas, que está no capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, porque isto é muito importante. Vamos lá. São Lucas capítulo 11, versículo 17 e o 23. Vamos ler o 17. Mas, conhecendo ele, Jesus Cristo, né, os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Isso é o 17. Agora vamos para o 23, versículo 23 do capítulo 11 de São Lucas. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Por que eu fiz questão de ler esta palavra aqui, estes versículos aqui, antes de irmos aqui para São Mateus capítulo 23? Para que os irmãos, para que todos vocês, né, crentes ou não crentes, religiosos ou não, saibam que este vídeo não vem para levar o povo a uma apostasia. Nós não estamos aqui para dividir o reino, mas para juntar. Eu sempre tenho dito, olha, eu prefiro do local onde eu moro, do lado de minha casa, uma igrejinha lá, mesmo que ela esteja a 1000 quilômetros da palavra original, mas que esteja lá cantando um hino, pregando alguma coisa, do que uma fusaca, um bar, com aquelas músicas, aquela coisa toda, atormentando, não é, o cristão. Então, eu gosto, e nós todos gostaríamos de agir desta maneira. Olha, nós pregamos, temos a obrigação de falar a verdade, mas nós não podemos condenar individualmente nada as pessoas. Então, eu prefiro juntar do que espalhar, porque um reino dividido, ele não vai subsistir. Nós estamos aí a ponto da grande apostasia alcançar o seu auge, porque ela já começou, ela já está há tempo aí sendo implantada, né, na mente das pessoas, das pessoas chamadas cristãs. E ela está cada vez mais tomando corpo, e vem um cantor, canta uma música, e aquilo dali vai tomando mais corpo, e vem um pregador, e vem um monte de gente atrás, dando apoio àquilo, e tudo isso, o que é que acontece? Tudo isso é combustível para a dissensão e para a destruição da fé das pessoas. Então, o que é que acontece? Estas redes sociais, existem muitas pessoas lá que elas estão publicando coisas sem saber de nada, sem saber o que é que estão falando, sem nenhuma revelação, sem nenhuma direção do Espírito Santo. E isso está só dando combustível para que as pessoas enfraqueçam a sua fé. Recentemente, uma pessoa que trabalha comigo veio me mostrar dois vídeos que o rapaz lá, ele condenava veementemente o dízimo. Então eu perguntei lá para o rapaz: então você vai para a igreja e não dá uma oferta, não crê no dízimo, nem nada, em nada. Então você vai ter lá uma igreja com os bancos limpos, o piso limpo, com as lâmpadas acesas, tudo funcionando normalmente, e você não vai cooperar em nada para aquilo existir, né? As coisas erradas que há, nós sabemos que há em todos os lugares, há erros. Estamos agora vivendo também outra coisa em São Paulo, não é? Uma igreja, talvez a maior igreja pentecostal do Brasil. Vivemos aqui em Recife há poucos anos atrás,
Agora está em São Paulo o escândalo lá estourando e as pessoas jogando combustível nisso aí, não é? E fazendo essa coisa. Meu irmão, meu amigo, você só está trazendo a destruição. Você está ajudando em nada. Você está só contribuindo. Olha, pastor que erra, é ele e Deus. Quem quer que seja que erre, é ele e Deus. Nós não temos nada a ver com isto. Então eu vou aqui abrir um vídeo aqui, começar um vídeo ou uma live e para meter o sarrafo aqui em pastor individualmente. Não, de jeito nenhum. Eu posso falar aqui contra o pecado, eu posso falar contra algumas coisas, mas eu não posso individualizar. Isto aqui, eu não sou Cristo, eu não sou Jesus. Eu sou um homem sujeito às mesmas paixões. Então todas essas pessoas que acham, né, como essa música mesmo aí que está aí Evangelho de Fariseus, né? As pessoas que acham que são profetas do caos, e são profetas do caos mesmo, mas para impor o caos. Né? Porque profeta é uma coisa totalmente diferente. Profeta é um ministério que não é para todos. Esses profetinhas que tem por aí, essas coisas aí, que não são profetas de verdade, são adivinhos, né? São adivinhos, não são profetas, a verdade é esta. São pouquíssimos os profetas levantados por Deus. Porque os verdadeiros profetas, eles não vêm sobre uma denominação, eles não fazem parte de nenhum grupo. Um verdadeiro profeta, ele é levantado por Deus para trazer a palavra de Deus, para falar a verdade. Doem quem doer. E por isto eles são perseguidos, e diz a palavra de Deus que eles seriam mortos, que eles seriam apedrejados, que eles seriam, assim, totalmente desprezados pela sociedade. E esses profetas aí que são elogiados, acolhidos, isso não são profetas de Deus. A característica do profeta de Deus é que eles são perseguidos. Por quê? Porque eles não temem falar, em dar o recado de Deus. Para este tempo de hoje, o profeta que Deus tinha de mandar, ele já mandou, ele já recolheu, a sua mensagem está aí, no mundo todo. Agora, o que é que vem? Só Moisés e Elias. Fora isto aí, ora, e outra coisa, quem estiver, eu, você, quem quer que seja, que estiver aqui ainda, e ver a manifestação de Moisés e Elias pregar ali a palavra verdadeira, pregar a vinda do Messias, e ser morto, como ele vai ser morto, e mostrado para o mundo, através da internet, da TV, do que é que seja. Olha, já fique sabendo que a noiva, o arrebatamento da noiva já aconteceu. Porque quando Moisés e Elias vêm, o arrebatamento já passou. O que vai estar aqui é a igreja. A igreja vai estar pregando o evangelho, a igreja vai estar dizendo que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo, prepara e leva para o céu. Ela, a igreja nominal, mas a noiva de Jesus Cristo, a escolhida, que são aquelas pessoas escolhidas de dentre todos estes grupos, aquelas pessoas verdadeiramente fiéis à palavra de Deus, aquelas pessoas que obedeceram ao profeta que Deus mandou, essas já estarão arrebatadas, já foram arrebatadas, essas estarão nas bodas do Cordeiro. A verdade é esta. E o mundo estará aqui em grande tribulação, porque quando Elias e Moisés começar a pregar, é grande tribulação, é o sexto selo, é todos aqueles grandes acontecimentos, tudo que você imagina que Elias fez quando esteve aqui na terra, tudo que você imagina que Moisés desceu sobre o Egito, vai estar acontecendo aqui. E a noiva de Jesus Cristo já estará fora disso, porque a noiva de Cristo não passa pela grande tribulação. Quem passa pela grande tribulação é a igreja, mas a noiva de Jesus Cristo não. Então, para com isto, você não tem condição, como eu não tenho condição, nem de ser o que devo ser, só não sou o que era antes, mas não nem de ser o que devo ser, aí não, olha, pelo amor de Deus, né? Então vamos aqui em São Mateus capítulo 23,
São Mateus, capítulo 23. Vamos discorrer um pouquinho aqui sobre isso e vamos rápido, porque o vídeo já está se alongando, né? Então, olha aqui, ó, São Mateus, capítulo 23, versículo 1, Jesus Cristo começa assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, e dentre esta multidão estavam ali os fariseus. Possivelmente existiam, com a existência de tantas outras denominações, tantas outras seitas, existiam ali, os fariseus também estavam ali, talvez existissem saduceus, zelotes, herodianos, escribas, né? Qualquer um desses grupos aí, mas aqui a palavra está sendo dirigida principalmente aos fariseus, porque os fariseus eram aquele grupo que apesar de não serem, separados como os escribas, mas eles queriam ser, e eles faziam de conta que eram. Então, assim eram os fariseus. Assim eram os fariseus. Então, vamos continuar aqui, senão o tempo vai-se embora. Então, versículo 2, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Porque eles adoravam se assentar ali, né? Você vê que os fariseus também queriam ser, né? Existiam fariseus escribas. O que eram os escribas? Os escribas eram os intérpretes da lei, daqueles mandamentos que Deus deu a Moisés no Sinai, ou da Torá, como queiram. E os fariseus, eles eram estritamente dedicados à Torá, aqueles 5 primeiros livros ali da Bíblia, né? Então eles se achavam e queriam e adoravam serem considerados escribas, né? Rabinos, né? Então vamos seguir, versículo 3: Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, claro, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. É aquela coisa, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então era isto. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Sempre é assim. Sempre. Ou é assim, ou são totalmente liberais. Hoje, a maioria são totalmente liberais, né? São totalmente liberais. Só são interessados só no resto, na oferta. Jesus Cristo vai falar isso aqui. Pois atam fardos pesados, repetindo, e difíceis de suportar, e os pões aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com dedos querem movê-los, e fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das vestes. Largos filactérios. O que seriam filactérios? Seriam caixas feitas de couro de animais, que eles podiam prender no braço ou então em sua testa, e dentro desses filactérios haveriam muitas escrituras, né, pergaminhos das escrituras sagradas, e quanto maior era o filactério, a caixa que eles carregavam, eles queriam dizer que eram mais santos, eram os fariseus, eles agiam assim. E as franjas de sua roupa, aqueles mantos que ele usava, lá no final do manto tinha aquelas franjas, né? Então eles tinham os mantos dele de franja para se parecerem mais santos, cada vez mais santos, e eram os santarrões, vamos dizer assim. Então, versículo 6: E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Você sabe, logo lá na frente, né? Só quer sentar nos primeiros bancos, não quer sentar lá para trás não. E as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens de rabi, ou seja, de mestres, de doutores da lei, né? De escribas. Eles adoravam, né? Reverendo fulano de tal, doutor fulano de tal, PhD, disso, daquilo, eram os fariseus.
Versículo 7. E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de Rabi, repetindo. Versículo 8. Vós, porém, atenção com isso aqui, versículo 8 até o 12, Jesus Cristo não está falando aos fariseus, ele está falando aos seus discípulos. Versículo 8. Vós, porém, dizendo aos discípulos, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a ser o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Está vendo você? Que esse negócio de Papa não existe. Papa significa pai. Não. Papa não é pai. Papa é seu pai. Papa não é meu pai. Meu pai terrestre já partiu desta vida. Meu pai celestial está nos céus. Vamos assim dizer, né? Então, Papa não é meu pai não. Só se for seu, viu? Mas meu não é não. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. O maior dentre vós seja o vosso servo. Agora quem quer ser nos dias de hoje, né? Cada um quer ser o maior. Cada um quer ter o jatinho maior, o mais bonito ou o mais caro. E o que a si mesmo se exalta será humilhado. E o que a si mesmo se humilha será exaltado. Agora, quem quer ser humilhado? Quem quer ser humilhado? Todo mundo diz, comigo é diferente. Comigo a história é outra. Comigo não funciona assim não. Não quer ser humilhado de jeito nenhum. Então até aí ele estava falando com seus discípulos. Então volta aqui para os fariseus. Mas ai de vós, começa a usar aqui então agora, né? Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixai entrar aos que estão entrando. É o retrato de hoje. É o retrato de sempre. E hoje mais ainda. Eles ficam ali na porta, com seus fardos pesados, nem entram, nem deixam entrar, ou então ficam ali na porta e libera tudo, nem entra, nem deixa ninguém entrar, porque está tudo liberado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Chegava na casa da viúva ali com aquelas orações prolongadas, porque as orações eram pagas. Eles tinham que se pagar as orações. Olha, 1 hora de oração custa R$1.000, 2 horas é R$2.000. Então, quanto mais ele rendesse a oração, mais dinheiro eles iriam ganhar. Então, aí Jesus Cristo está com seu zai aí, ó. Então, versículo 15, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, né? Ali, e depois de o ter feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais que vós. Sai pregando folheto, sai pregando por aí, sai isso, aquilo, outro, depois que consegue um, aí o torna pior do que eles. Vamos ao versículo 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizes, qualquer que jurar pelo templo, preste atenção, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Veja, a pessoa que jurou, não é, pelo templo, se não cumprir o juramento, não tem problema, mas se jurar pelo ouro, aí vai ter que levar o ouro. É assim que funciona. Mas entendam, eu li aqui o capítulo 11, versículo 23 e o 17 do Evangelho de São Lucas. Você lê aí, né? Então, seguindo aqui, versículo 18. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Você jurou pelo altar, se você não cumprir o seu juramento, tudo bem. Mas jurou pela oferta, tem que dar oferta, tem que cumprir. Senão é pecador, senão vai estar no inferno. Versículo 19. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar? Que santifica a oferta?
Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Você entendeu? E o que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Porque vós sois o templo. Você entende? E o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Então o que é maior? Jurar por estas coisas ou jurar pela oferta ou pelo ouro? Entenda aí? Aí vamos 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Só pensa, não é? Só pensa no dízimo. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Veja aqui, ó, esses que pregam contra o dízimo. Eu não sou pastor, não tenho igreja, mas eu não prego contra o dízimo, eu não sou contra o dízimo. Veja o que Jesus Cristo diz. Observai aquelas coisas, mas não deixai de fazer estas. Quer dizer, dê os dízimos, mas não emitas as outras coisas. Mas eles estão só preocupados em pregar o dízimo e as outras coisas. E a santificação. E o batismo com o Espírito Santo, que não prega. Você tem que tomar cuidado a quem você está seguindo. Tem que tomar cuidado a quem você está ouvindo, para não ser enganado. Versículo 24. Condutores cegos, que coas um mosquito e engoles um camelo. É isto mesmo que acontece. É isto mesmo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Vejam só. Aquelas, não é? Aqueles mantos com aquelas bordas lá embaixo, né? Possivelmente um manto branco, aquelas bordas amarelas provavelmente, ou vermelhas. É assim, mas o interior, aí segue Jesus. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Versículo 17. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, versículo 29, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Depois que passa, né? Depois que passa, vira santo. É santo isso, santo aquilo, santo aquilo. Depois que passou, depois que matou, que o tempo passou, aí reconhece que cometeu o erro, aí vira santo. Versículo 30. E dizei, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Eles estavam dizendo isso e estavam ali na frente do maior dos profetas. E eles próprios consentiriam no derramamento do sangue do maior de todos os profetas. Porque ele exerceu o ofício de profeta, sacerdote e rei. Entende? Então, eles estavam dizendo, se nós vivêssemos naquele tempo, a gente jamais iríamos fazer o que nossos pais fizeram. Nós nunca nos associaríamos com aqueles que mataram os profetas, o sangue dos justos, e eles estavam ali presentes. Primeiro, eles não ouviram João Batista, né? Aquele que Jesus Cristo disse que entre o nascido de mulher não existia maior, e nem ouviram o cumprimento da palavra de João, que era o Messias que estava ali na terra, naquele tempo. Então, era zero
o que eles falavam aqui. Então aqui, ó, versículo 31. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. E era verdade, porque eles cumpriram. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. E encheram, quando crucificaram, consentiram, fizeram de tudo para pegar ele, Jesus Cristo, em alguma coisa, não pegaram em nada. Então mentiram para os romanos e levaram e forçaram os romanos, coagiram os romanos a crucificar, ao ponto de Pilatos dizer: lava minha irmã, porque não vejo nada neste justo, né? Embora não existisse algo que lavasse o sangue de Jesus Cristo que estava na mão de Pilatos. E aí, como Pilatos tinha a força e o poder, a espada, a lança, Pilatos podia dizer, se ele achava que era justo, ele podia dizer: ó, não, vou pelo menos anistiá-lo. Mas tinha que cumprir a palavra. Então, né, eles mesmos eram culpados pelo que eles próprios fizeram. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Estava certo Jesus Cristo quando falou isso. Serpente, raça de víboras. Olha, a mesma linguagem de João. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas. Olha, Jesus Cristo está dizendo que enviaria profetas. As pessoas dizem: não, a lei e os profetas duraram até João. Mas a lei e os profetas da lei, mas da graça não. Da graça, Jesus Cristo diz aqui, ó, que ainda enviaria profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas. Sabe aonde? Não é só na rua, não, é nas vossas sinagogas, nas vossas igrejas, nas vossas denominações. Porque quem matam os profetas não é o mundo, são as denominações. Naquele tempo eram os escribas, eram os fariseus, eram os zelotes, os herodianos, eram os censos de mirra, eram os discípulos, eram todas aquelas denominações. Era um monte de denominação, não vou ler aqui não, mas era um monte de denominação. Então, olha, aqui, ó. E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Não é esses profetinhas que aparecem por aí, não, e que são adivinhos, ou profeta do caos, não. São profetas verdadeiros que estão com a palavra de Deus, como virá ainda Moisés e Elias. Versículo 35. Para que sobre vós caia todo sangue justo. Olha, tem uns que dizem aqui: aquele tempo passou e cadê? Não cumpriu nada. Não, Jesus Cristo não está. Ele diz, olha, a Escritura diz em Hebreus, né, São Paulo diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus Cristo diz: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, quando Jesus Cristo diz isto, ele não está dizendo a só aquela geração. Ele está dizendo a todas as gerações que vinham em diante. Entende? Então, vamos repetir aqui o 35. Para que sobre vós caia todo o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, que é o primeiro relatado nas palavras da Bíblia, o justo, até o sangue de Zacarias, que foi o último relatado ali também, na palavra de Deus, né? Filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Aí eu vi um pregador aqui dizendo: olha, tem que vir sobre esta geração, e não veio. Então Jesus falou errado? Jesus mentiu? A que geração Jesus Cristo está aqui se referindo? Esta pessoa que prega isto, ela não tem capacidade nem de entender isto, nem de entender o tempo do verbo que Jesus Cristo está falando. São totalmente cegas. Cego guiando cego, não passa disso, né? Jerusalém, Jerusalém, 37, que matas os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu já juntar os vossos filhos,
como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai cair. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, vai cair. Você lembra lá, Lucas, capítulo 11, versículo 23? Né? Todo reino dividido não subsiste. Toda casa dividida cai. Porque eu vos digo que desde agora, me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Oh, glória! É boa, não é? Então, é isto, irmãos. Naquele tempo, eu vou abrir aqui rapidamente, olha algumas das denominações que existiam naqueles dias. Olha os títulos: anjos, discípulos, evangelistas, temente a Deus, herodianos, 3 reis magos, portadores de mirra, fariseus, prosélitos, saduceus, samaritanos, sumos sacerdotes, 70 discípulos, escribas, pastores e zelotes. Todos estes eram grupos denominacionais que rejeitaram a Cristo naqueles dias, como eles estão fazendo hoje. Todas essas denominações, elas rejeitaram a Cristo, elas rejeitaram aquele a quem Deus enviou. Entendam, eu não estou falando contra o cristianismo. Não vá tomar esta mensagem, não vá tomar este vídeo e dizer, eu não acredito em ninguém, está tudo isso, aquilo. Não faça isso, de jeito nenhum. Não seja profeta do caos, não se afaste do evangelho verdadeiro que está em Cristo Jesus, por conta de todas estas coisas que estão acontecendo. Elas estão acontecendo porque é misto que todas estas coisas aconteçam para que a grande apostasia se instale. Nós já estamos vendo aí famílias, nós já estamos vendo pessoas que eram cristãs, estão lá dentro da igreja ainda, estão lá dentro, mas já se afastaram. Elas estão indo aos cultos, tudo, mas se afastaram. Elas já não creem mais em Deus. Elas não creem mais no arrebatamento. Elas não creem mais na vinda de Cristo. Elas não creem mais no milênio. Elas não creem mais nas promessas de Deus. E isso está aumentando, está aumentando. Nós estamos aqui numa nação que isto ainda não está tão forte. Mas nações como o Canadá, como França, como Inglaterra, como o Japão, como muitos países aí, Austrália, isso já está muito avançado. E isto está avançando no Brasil. E muitos crentes dentro das igrejas estão contra Israel. Eu conheço um monte que acha que Israel está cometendo aquilo, vocês sabem, que usaram muito, não é? Aí aquele termo, que usaram muito, genocídio, né? Que usam muito, que Israel está cometendo isso. Israel está só sobrevivendo, tentando sobreviver. Então, olha, pega o mapa de Israel no reinado de Davi. Pega o mapa de Israel no reinado, eu não estou com ele aqui não, mas pega o mapa de Israel no reinado de Davi e veja o que era Israel no reinado de Davi. Veja o que Israel conquistou através de Davi. Veja onde Deus colocou Israel durante o reinado de Davi. E Israel, Jacó, que é Israel, é a menina do óleo de Deus. Ninguém pode tocar. É protegido constantemente. Irmãos, a formação do Estado de Israel é o cumprimento de uma profecia bíblica. A figueira havia de reverdecer, cumpriu-se, inclusive com o voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha.
Ninguém se levanta contra Israel que não pague o preço. E tem cristãos aí apoiando isto. Tem cristãos aí que estão em apoio a tudo isso que está acontecendo. Você abre os olhos, você veja o que você está ouvindo, seja geopolítica, seja religião, seja uma palavra verdadeira, porque aqui em nosso canal, preste atenção às mensagens que nós trazemos aqui em nosso canal. Preste atenção a elas. Se você as seguir, se você buscar o Espírito Santo e as seguir, Deus irá selar você com o Espírito Santo. Porque lá fora a coisa está ficando feia. Algumas coisas escapam. Algumas coisas escapam. Mas eles estão fazendo piores do que estes denominacionais aqui, ó. Saduceus, samaritanos, sumos sacerdotes, 70 discípulos, escribas, pastores, zelotes, fariseus, prosélitos, portadores de mirra, os 3 reis magos, não é? Estão fazendo piores. Agora, você acha que Deus levantou Israel? Deus trouxe Israel? Deus deu a vitória naqueles dias? Deus humilhou aquelas nações diante de Israel, uma nação recém-formada, que não tinha nem o poderio militar que tem hoje, para depois vir um homem e falar essas asneiras. Porque assim diz as Escrituras. Eu não estou profetizando, é as Escrituras que profetizam, que dizem que todo que amaldiçoar Israel será amaldiçoado. E todo que bendizer será bendito, será abençoado. Então, se até hoje você acreditava nisto aí, se você profetizava contra Israel, de hoje em diante, tome outra posição. Não amaldiçoe Israel, porque você será amaldiçoado. Abençoe Israel, porque você será abençoado. Então, era isto aqui. Olha, então, tudo isso que você vê aí, eu quero voltar para encerrar lá no capítulo 11 de São Lucas. Todo reino dividido será destruído, desaparecerá. Então, a mesma coisa com toda a casa que está dividida. Toda casa que está dividida, ela irá ruir. É como casa construída sobre areia. Que a sua casa esteja construída sobre a rocha, que é Cristo. Esqueça o resto. Jesus Cristo disse, olha, esquece aí o resto. Vós todos sois irmãos. Esquece o resto. Você é meu irmão, eu sou o seu irmão. Se nós estamos na mesma fé, se nós cremos na mesma palavra, se nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então nós somos irmãos. Porque chegaria o tempo em que não sofreriam a sã doutrina, mas amontoariam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, da mesma forma que todas aquelas denominações fizeram. Não só os fariseus, mas os saduceus e todos os outros eles. Né? Os portadores de mirra, herodianos, todos, zelotes, todos faziam. Então, vamos encerrar, porque o tempo já se foi, o tempo aqui foi o dobro do que eu esperava, mas foi bom, né? Deus te abençoe, Deus te ajude, pega esse vídeo, compartilha, deixa teu like aí, né? Compartilha o vídeo, espalha, para que o povo saiba que existe um povo na terra que crê em arrebatamento, que existe um povo na terra que crê que a noiva de Cristo será tirada da terra antes da grande tribulação. Que existe um povo na terra que não mata e crucifica e persegue os profetas, mas que crê no profeta de Deus. Que é em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.